Cara, a ideia é que a gente fale sobre como a gente faz um ano mais produtivo, tá? Beleza. A gente tá no começo do ano, a gente vai falar isso, tá, turma? A gente vai falar sobre como fazer um ano mais produtivo. Começo do ano, como é que estabelece metas, como é que retira coisas que foram desnecessárias, como é que vocês tiram as coisas do papel, o que vocês fazem de um ano para outro e assim por diante. Beleza? Beleza. Então tá. Vocês têm algum ritual, alguma rotina de sempre conversarem para ver como é que os objetivos de vocês estão caminhando? Tô te perguntando isso porque eu tenho com a Lalas. Uhum. Quando a gente começou lá a ser sócio, todas as segundas, não tinha João, não tinha Joaquim, né? Então a gente dormia um pouquinho mais tarde, mas todas as segundas, às 8, 9 horas, a gente sentava para conversar sobre a semana que passou. Como é que foi? Aquilo que a gente queria fazer, deu certo e assim por diante. Eu quero saber se vocês, quando vocês vão colocar uma meta, se vocês refletem sobre o que aconteceu, sei lá, na semana, no mês, no semestre ou no ano anterior. Ou se não, vocês já tocam pau. Como é que vocês fazem isso? Posso começar, amor? Vai. Eu acho que é legal até voltar bastante no tempo, para a época onde eu era militar ainda e a Malu estava na faculdade. Porque eu tinha uma grande meta naquela época. A gente tá falando de que ano aí? Isso aí era 2015, 16. E eu tinha aquela meta de chegar até um patamar onde eu pudesse viver de renda. Ter um montante investido e dos juros desse montante ou dos rendimentos que viriam lá, eu conseguiria bancar todo o meu custo de vida, meu e da Malu. Quanto que era na isso, época. Bruno? Com 880 mil eu consegui isso com uma Selic, que é a taxa básica de juros, em 14,25%. Era isso, 880 mil. Investidos E de a maneira renda? diversificada, só que hoje em rendendo dia- bem, assim. Não, hoje a taxa de juros está voltando a esse patamar. Então a gente está voltando mas para o dinheiro valia mais naquela época. o dinheiro valia mais também. Mas em todo caso, essa meta era minha inicialmente, e a Malu assumiu como dela. Então, a gente tinha reuniões, digamos assim, trimestrais, igual uma empresa tem, igual a gente faz, por exemplo, no grupo, onde eu prestava contas para a Malu. Olha, o patrimônio agora é esse, está investido aqui, essa parte aqui foi bem, essa parte aqui não foi, por que não foi bem? Então, a gente tinha esse tipo de reunião. E hoje a gente não faz mais reuniões trimestrais para falar de patrimônio, mas a gente tem os nossos momentos onde a gente define objetivos, né? E para a gente não brigar também, como é que funciona? Sempre tem um dono daquele objetivo. Então, a Malu agora está com 3 empresas. Né? 4 se contar a Casa Nova. Essas empresas 5 são quase, dela. né? Como assim Casa Nova? Que é muito a casa é uma empresa, gente. Eu não sei, quem não tem casa grande aí não sabe, mas eu tenho, só na casa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 funcionários. Empresa. Tem o cara do Aros, dos cavalos. Entendeu? Da ala Muito direita, trabalho. da ala esquerda. Exato. É complicado, entendeu? É complicado. Então segue. Mas a gente tem essa questão. A Malu tem as empresas dela, ela estabelece as metas. Eu posso falar para ela a minha opinião, mas ela é quem decide no final. Ela é a dona daquilo. Da mesma forma, eu estabeleço metas para mim, ela fala a opinião dela, a gente discute, mas no final eu que decido. Então, apesar de ter coisas em conjunto, sempre tem um dono. Só que a gente tem esse hábito de fazer reuniões para não ficar palpitando nas coisas do outro. Eu ia dizer que, inclusive, uma das coisas mais difíceis de administrar é a empresa em conjunto, que é a casa. Por quê? Porque tem que dividir as tarefas. Enquanto a MEP, a Vibrio, Materializa e até o meu Instagram, que eu também lido como se fosse uma empresa, elas são minhas, então eu tomo as decisões, o Bruno só palpita, é um conselheiro. É a mesma coisa com as empresas dele. E os sócios também hoje, que é praticamente um outro emprego, né? Que também é uma das coisas que a gente sempre acaba discutindo. A gente não tem reuniões, você perguntou, né? Pré-definidas. Talvez fosse legal a gente estabelecer um dia, mas como a nossa rotina é muito louca, eu acho que isso também gera um pouco de frustração e até fica uma coisa mais banalizada, porque a gente não conseguiria cumprir, por exemplo, toda segunda-feira à noite. Porque, às vezes, segunda-feira à noite o Bruno tem um evento, uma reunião, não sei o quê. Então, a gente acaba fazendo periodicamente e também de forma, assim, muito quando as coisas precisam, entendeu? Quando tem algum tipo de necessidade. Então, a gente, se tem alguma demanda que eu fico com dúvida, eu recorro ao Bruno, e geralmente é à noite, na hora do almoço. A gente tem tentado fazer refeições mais em conjunto para poder conseguir conversar, porque no final das contas a gente está sempre trabalhando. Quem trabalha com a internet não para de trabalhar nunca, até a hora que vai dormir. Na hora que acorda já pensando em alguma coisa. Você vai dormir, bota o celular para gravar um time-lapse, você já posta no dia seguinte. Tipo isso. Avisa que vai dormir, avisa que acordou, avisa que tá comendo, avisa que... É muito louco, mas é isso. Então, não adianta a gente falar, não vou trabalhar durante o almoço.
almoço? A gente trabalha, então no final das contas a gente acaba aproveitando esses momentos para poder fazer reuniões, perguntar, aconselhar. Ontem mesmo à noite, né, eu tinha acabado de sair de uma reunião com uma pessoa que vai me ajudar nos negócios de logística e melhorar o meu site do Maluperini lá, do Buy Maluperini, né, que é a MEP. E aí eu falei pro Bruno, nossa, preciso te perguntar várias coisas e tal. A gente sentou na hora do jantar só para discutir isso. E voltando ao patrimônio, hoje em dia a gente não faz mais essas reuniões, né, semestrais, mas o que ajuda muito é a gente estar sempre no controle. E é legal o Bruno dizer que ele me prestava essas contas, porque quando você não tem noção do que está acontecendo, você não engaja tanto, né? Eu acho que isso é para tudo na vida, em todas as áreas, e financeira também. Então, o Bruno fazia questão de mostrar lá quanto o nosso patrimônio tinha evoluído, o quanto que isso fez diferença nas coisas, nas nossas ações do dia a dia, né? O que eu estava fazendo e que ajudou a gente juntar mais dinheiro e que aquilo deu algum tipo de fruto, né? Que aumentou o nosso patrimônio e que estava dando certo. Porque se você não sabe, você fica no escuro, você não se motiva, você não engaja. Tem um motivo para isso. Hoje as minhas reuniões patrimoniais são anuais com a Receita Federal. Eles querem saber tudo. A Malu não se interessa mais. Não quero Só que saber. naquela época, para a gente conseguir investir o que a gente tinha como objetivo, a gente tinha que abrir mão de várias coisas, né? De conforto. Eu morava em um local que era muito pior do que os meus amigos moravam, em termos de localização. Era uma casa e uma rua que alagava no verão. A gente não tinha quase móveis em casa, era basicamente a cozinha e o quarto mobiliados. Meus amigos viajando para o exterior todo ano e a gente segurando. Então eu tinha que mostrar para a Malu que o sacrifício que ela fazia valia a pena. Se eu não fizesse reuniões periódicas com ela, eu ia ser o chato do casal, que quer o tempo todo economizar, e ela nunca ia entender por que isso estava acontecendo. Então essas reuniões foram muito necessárias e hoje, felizmente, não são mais, porque a gente chegou num patamar onde quase tudo que a gente ganha acaba sendo investido. Então ela sabe que tirando o que ela gasta, que é muito pouco perto do que ela faz de dinheiro, né? E eu digo que ela faz dinheiro porque hoje todo o dinheiro que eu faço, que você faz, fica no grupo. A gente não tirou um centavo. Segundo a minha sogra, quando eu falo, fiz um lançamento aqui, deu tantos milhões, ela mas é do primo o dinheiro. Né? É muito bom. Como se o primo fosse o Thiago, né? Só. Daí eu falei, pois é do primo dela. Pois é. É verdade. Então hoje a Malu, o dinheiro que ela faz, que paga as contas da casa, mas para pagar as contas da casa é quase nada comparado ao que sobra. E tudo isso ela sabe que é investir.